Olá, meninas, bom dia. Hoje nós estamos no 18º dia do nosso propósito, caminhada de oração. Hoje, o tema de hoje é sejam obedientes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Hoje eu quero começar contando uma história. O devocional de hoje vai ser diferente, vai ser usando algo que aparentemente é infantil, mas que o Senhor fale ao nosso coração através dessa mensagem, tá bom? Eu já estava querendo falar sobre obediência e ontem nesse devocional que eu faço com a Rebeca, eu achei essa história bem bacana e eu quero compartilhar com vocês. Então eu vou estar lendo essa historinha aqui rapidinho e depois eu entro no que eu quero falar. Essa era a primeira viagem das crianças ao deserto para observar o seu pai testar os cavalos. 5 cavalos garanhões, sem sela, bufavam e batiam o pé enquanto esperava. Os cavalos conseguiam sentir o cheiro da água do oásis, que não estava muito longe dali, e eles estavam com muita sede. A Leia e o Logan tinham observado seu pai treinar esses cavalos por meses. Ele era capaz de assobiar de um modo que os cavalos interpretavam isso como um comando para que eles fossem até ele. Esse pequeno grupo de garanhões árabes fazia o que nenhum outro cavalo do curral tinha feito. Quando seu pai assobiava, esses 5 vinham na hora e paravam exatamente na sua frente. Então, por que é que seu pai tinha se recusado a dar água e comida para eles nesses últimos 2 dias? E por que é que ele os trouxe para o deserto para beber água do oásis? De repente, o pai deu o sinal para que soltasse os garanhões. Desesperadamente sedentos, eles dispararam em direção ao oásis. Mas assim que eles alcançaram o reservatório, o pai assobiou. 2 cavalos colocaram seu nariz na água para tomar um gole bem demorado. Outros 2 tomaram um gole bem pequeno e voltaram para o pai. Mas o 5º cavalo parou exatamente no momento em que ele ouviu o assobio. E apesar de sua sede imensa, o cavalo voltou a correr até que ele tivesse parado em frente ao pai e às crianças. Esse é o cavalo, crianças. Dos 5, esse é o único de quem podemos depender por causa da sua obediência ao mestre. Não importa o quanto ele queria desobedecer, você pode confiar sua vida a esse cavalo. Os outros nunca serão dignos de sua confiança. Então o pai olhou intensamente nos olhos das crianças, Leia e Logan. Quando se trata de obediência, as pessoas não são muito diferentes disso. João 14:15 diz: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Com tudo que nós temos falado, temos vivido aqui, temos aprendido, né? Tem sido citado vários temas, várias palavras do Senhor. E hoje eu quero falar sobre a obediência, né? Nada é válido se a gente não obedecer. Se a gente não começar a dar passos de obediência, em vão é todo o nosso tempo gasto aparentemente com as coisas de Deus. Em vão é ir na igreja, em vão é ir na escola bíblica, em vão é ouvir ministrações. Nunca se houve uma época dos 15 anos para cá, nunca se houve uma época de tanta palavra, de tanto livros, de tanto aparente conhecimento no mundo cristão. Nós temos temas de tudo quanto é jeito, nós temos congresso de tudo quanto é jeito, para família, para criança, para adolescente, para tudo que você pensar, para finanças, para tudo. Mas também nunca se houve uma época dos cristãos tão relaxado. Se a gente olhar quem é crente há muitos anos, de 20 anos para trás, olhar aqueles cristãos simplesinho,
daquelas igrejas humildes do Brasil, né? Vamos citar, por exemplo, uma Deus e Amor, que é uma igreja que eu amo muito, apesar de algumas coisas, eu gosto muito da igreja Deus e Amor. O povo se esforçava para obedecer ao Senhor, a palavra. Às vezes chegaram a obedecer, assim, o desejo de obedecer tanto que se colocavam até debaixo de julgos, né? Eu lembro de uma senhorinha que era minha vizinha, ela não usava shampoo no cabelo, tadinha. Ela achava que isso era vaidade. E muitas vezes por ignorância, mas muitas vezes ao ponto do desejo de obedecer de verdade, de ser puro, de ser separado. Então acabava caindo nisso, nesse extremo. Mas hoje chega a ser triste. A gente vê congressos lotados, né, dizendo que são congressos de orações, que são congressos disso, congresso daquilo, mas a gente não vê a transformação. A gente não vê, às vezes a gente imagina uma igreja lotada com, né, vamos citar no Belo Horizonte tem uma, por exemplo, lotada, 20.000 pessoas, ou muito mais às vezes, ou até menos que isso, mas que está lotado, e fazendo um congresso disso, daquilo, mas cadê os frutos dessas coisas? É claro que ocorre sim na vida daqueles que querem, mas eu estou dizendo que se aquela massa inteira estivesse com o coração realmente disposto para aquela palavra, imagina o impacto que nós teríamos. E hoje em dia também a gente se vê muito movimentos, né? Vamos nos levantar contra isso, vamos nos levantar contra aquilo, vamos orar para isso, orar para aquilo. Mas e a obediência? Nós temos obedecido ao Senhor? Nós temos obedecido à simplicidade do Evangelho? Muitas vezes a gente não tem obedecido. Como é que a gente vai querer eficácia? Né? Como é que a gente vai querer que Deus faça algo? E mais uma vez, no devocional de hoje, o meu devocional pessoal, que eu estou lendo Jeremias, estou lendo os profetas, mais uma vez confirmou o que eu iria falar. Eu fui ler primeiro, fazer o meu devocional primeiro, para depois entrar neste, e eu até pensei, nossa, não vai ter nada a ver. E aí, eu estou no capítulo 18, fala do vaso do oleiro. No versículo 11, Deus falava assim para Jeremias: Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que eu estou forjando mal e formo um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emenda os vossos caminhos e as vossas ações. Então, o Senhor está dizendo que quando a gente se converter, para a gente alinhar, emendar o nosso caminho com as nossas ações, que é o que nós cristãos e muitas igrejas precisam fazer. Muitas vezes nós falamos com a boca, deixamos às vezes até aparecer com a postura de crente, mas muitas vezes nós não agimos como cristão. Quando está fora da vista das pessoas, não fazemos o que tem que ser feito. Então, como aprender isso de obedecer ao Senhor? Fácil é? De jeito nenhum. Mas a Bíblia diz: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Se nós não obedecermos nos mínimos detalhes aquilo que o Senhor está dizendo para nós na Sua palavra, aquilo que Ele vai dizendo para cada um de nós, e cada um de nós, nesta manhã, se ponderar um pouquinho, vai perceber que Deus tem te chamado a obedecer alguma coisa. Mas se nós não buscarmos alinhar o nosso caminho com as nossas ações, o nosso caminho com a nossa palavra com as nossas ações, depois a gente não pode reclamar da correção do Senhor, porque o Pai corrige a todo aquele que Ele ama. E o nosso Pai Celestial, ele nos dá corda, mas ele não permite a desobediência. Porque ele nos corrige para o nosso próprio bem, a obediência é para o nosso próprio bem. Então, aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, aquilo que Ele tem exigido mais de você, faça, porque é para o seu próprio bem, é
porque Ele quer acrescentar algo maior na sua vida. Eu tenho lido a vida dos profetas e eu amo quando eu começo o capítulo que fala, no capítulo 18 começa, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Isso aqui também confirmou esse devocional de hoje, que eu usei um texto de um livro infantil e vou usar uma música infantil, porque eu amo música infantil. Antes de eu ter a Rebeca, eu levei 10 anos para ter ela e eu já comprava CDs de criança, porque tem CDs infantil que a letra é muito profunda. Ela consegue te explicar uma palavra da Bíblia com uma simplicidade e uma profundidade muito grande. Então, enquanto eu estava ontem à noite, quando eu decidi que eu iria fazer esse devocional, eu já tinha, a música já veio no meu coração. Então, esse texto aqui, olha, que Deus falou para Jeremias: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Confirmou também, né? Necessariamente para você ouvir a palavra de Deus, não precisa ser um pregador eloquente e viajado e não. E o Senhor usa da maneira que Ele quer. Então, hoje, eu quero também praticar essa palavra aqui com vocês, da gente tentar ouvir a voz de Deus de uma forma diferente, né? E eu vou deixar o vídeo dessa musiquinha, que é sobre a história de Noé, que estava obedecendo ao Senhor a construir a arca, e quem tiver filho, quiser passar para o filho, e vou deixar também o áudio da música para aqueles que não conseguem abrir o vídeo, tá bom? Então a mensagem de hoje é essa: sejamos obedientes, pratiquem aquilo que tem vindo até nós, pratique aquilo que o Senhor tem nos ensinado, pratique aquilo que tem vindo até você, aquilo que o Espírito Santo está te ministrando. Não precisa forçar, não precisa ser algo hipócrita. Ah, eu ouvi que hoje eu preciso obedecer, então eu vou obedecer. Não, é só você dizer ao Senhor: eu quero obedecer, e muito em breve o teste virá diante de nós. Sem a gente forjar nada, virá um teste que vai te lembrar da obediência. E esses cavalos, se vocês perceberem, eles obedeciam, todos obedeciam antes. Antes de quê? De passar na prova, de ser testado. Então, obedecer aparentemente, como que fala? Premeditadamente, parece fácil. Mas o Senhor, Ele nos testa, ele nos prova nessa obediência em um teste. Então, chega o momento do teste, e é ali que nós temos que ter a sensibilidade de realmente ouvir a voz do Senhor e obedecer. E quanto mais nós formos obedecendo, maior níveis ele vai nos levar. Amém? Tenham todos um bom dia e meditem na canção e meditem nas nossas vidas, nas suas vidas, na minha vida. Eu vou estar meditando o que é que eu preciso obedecer mais ao Senhor. Todos os dias nós temos que obedecer, porque há níveis mais profundos, então a gente nunca vai cessar de obedecer ao Senhor. Então tenha um bom dia, amém?